Bem-vindo ao Direto ao Ponto Net. Vamos falar sobre classes e objetos. Esse é um vídeo de nível 1, principiantes, pessoas que estão começando a aprender os conceitos de programação, a linguagem C# e a plataforma .NET. Se você ainda não sabe criar uma aplicação console, eu vou deixar o link abaixo. Se você quiser fazer um curso, eu tenho diversos cursos online, vou deixar os links abaixo. Vamos lá, direto ao ponto, classes e objetos. Aqui está o meu código console app01, que está então um programa console usando o .NET Framework. A primeira coisa que ele cria é uma classe, Class Program. Né? Então, a classe é a principal da linguagem. Né? A classe você define as coisas que o seu sistema vai fazer. A gente pode considerar a classe como se fosse uma planta de um prédio. Você tem um desenho ali de tudo que vai acontecer. Com essa planta você pode criar vários prédios. Né? Isso é o objeto. Né? O objeto é a coisa real que você cria a partir dessa planta. Então, basicamente, uma classe é uma definição de coisas que você vai fazer. Uma classe pode armazenar informações, pode realizar tarefas, né? Pode disparar mensagens. Tudo é baseado em classes. Se você vai criar, por exemplo, um projeto, sei lá, de uma loja, você provavelmente vai criar uma classe produto, cliente, fornecedor, esse tipo de coisa. Vou criar uma classe aqui chamada cliente. Eu venho aqui no menu projeto, né? E já tem aqui, ó, adicionar classe. Eu vou dar o nome da minha classe de cliente, ou seja, uma classe para armazenar dados de um cliente. Vou fazer o mais simples possível, vou simplesmente colocar aqui dentro da classe alguns campos, algumas variáveis, né, com informações do cliente. Tá? Então, primeira coisa, ele vai ter a palavra public, porque a informação ela vai estar disponível, ela não vai estar encapsulada. Public, string, nome e public, string, e-mail. Pronto, isso aqui é a minha classe. Então é isso. Né? Essa classe define duas variáveis, nome e e-mail. Mas ela não faz nada, ela está ali pronta para ser usada em tempo de execução. Em tempo de execução eu vou colocar isso na memória. Isso que a gente chama de objeto. E esse processo de colocar na memória se chama instanciação. Tá? Como é que eu faço? Eu declaro uma variável do tipo da classe, ó, cliente, né? Vamos chamar de cli, igual, aí vem a palavra mágica new cliente. Né? O new é a palavra mágica que faz essa classe ser colocada na memória para poder ser usada. E essa variável cli, esse objeto, né, vai ficar apontando para essa classe. E eu posso, por exemplo, falar cli.nome igual a José da Silva, por exemplo, e cli.email igual josé@teste.com.br. Então, esse processo chama instanciar, né, criar uma instância, criar uma cópia da classe. Uma vez que eu tenho ela na memória, através dessa variável cli, eu posso utilizar, por exemplo, eu posso colocar console, writeline, cli.nome. De novo, console.writeline, cli.email. Então, isso é o mínimo que dá para fazer para exemplificar o que é classe e o que é objeto. Uma classe é uma estrutura que pode fazer diversas coisas. Eu apenas criei duas variáveis, uma classe faz muito mais que isso. E aqui eu instanciei, né? Eu coloquei ela na memória, né? Enquanto essa variável estiver disponível, essa classe está disponível para utilizar. E aí, eu estou exibindo aqui através do console, e quando acabar esse método main, acabou a aplicação, né? E isso aqui vai ser destruído. Existe, logicamente, certas coisas em relação a esse assunto, mas o básico aqui nesse vídeo é dar um apanhado geral e simples do que significa uma classe, um objeto. Né? Classe é uma estrutura que define alguma coisa, e objeto é um item, uma cópia daquilo que você vai utilizar em tempo de execução, uma coisa real. Né? Se você pensar bem, é o mesmo conceito que você tem de qualquer coisa. Né? Se eu pegar isso aqui e perguntar para você, o que é isso aqui? Né? Você vai falar, é um lápis. Como é que você sabe? Porque na sua cabeça tem lá. O que é um lápis? Existe um conceito, né? Uma classe lápis. E esse é um objeto. Pode ter 200 lápis. Né? Por aí, cada um é um objeto, é uma instância da classe lápis. E é isso. Programar, né, com orientação a objeto, a princípio é você usar classes.
ok? Então, vamos passar aqui para a próxima parte. Nos próximos vídeos, outros detalhes da linguagem. Lembre, se você quiser fazer um curso sobre programação, vou deixar os links abaixo.